Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos começando a nossa celebração de amigos nesse domingo. Hoje, domingo, primeiro domingo do mês de novembro, domingo de feriado nacional, porque hoje é dia 2 de novembro de 2025. Hoje é um dia de feriado, comemoramos aí o dia de finados. Muitos estão rememorando aqueles que já se foram e nós estamos aqui não tristes, não chateados, mas estamos felizes, porque Jesus nos prometeu que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A morte, para nós, não é o ponto final, mas a morte para nós é apenas uma vírgula, porque um dia Jesus prometeu que vai voltar, vai nos buscar, e nós viveremos e reinaremos com todo o povo de Deus e para todo sempre com Ele. Obviamente, fica aí a nossa tristeza, fica aí as memórias boas daqueles que já se foram, mas não há motivo para choro, porque um dia todos nós nos reencontraremos na eternidade com Jesus. Então, quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão conectados conosco aqui no nosso canal do YouTube, canal da Amigos Church. Você que nunca me viu na vida, está passando por aqui e talvez viu esse vídeo, falou, poxa vida, deixa eu ver o que eles estão falando. Meu nome é Joel e nós vamos estar aqui durante um tempo bem curto, mas um tempo muito precioso de louvor, de oração, de meditação, de reflexão na palavra de Deus. E nós estamos e somos assim, Amigos Church. Nós somos amigos que cremos no Cristo, cremos no Evangelho, cremos na palavra, cremos que Jesus é a nossa salvação, dependemos dele, precisamos dele e por isso nós nos reunimos semanalmente aqui por este canal do YouTube para juntos cultuarmos, para juntos adorarmos ao Senhor, o nosso Deus. Queridos, espero que a sua semana tenha sido boa, espero que a sua semana tenha sido produtiva, espero que a sua semana tenha sido proveitosa. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus te abençoa, que Deus me abençoou. Sabe por quê? Por isso que nós estamos aqui hoje. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições na vida de um justo, mas de todas elas o Senhor nos livra e de todas elas o Senhor nos guarda. E é assim que Ele tem feito. Ele tem nos livrado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado e Ele tem nos mantido em pé. E por isso nós louvamos e adoramos o Senhor. Essa semana foi uma semana muito especial. No dia 31, nós tivemos aí a comemoração do dia da Reforma Protestante, o dia onde alguém se levantou para defender única e exclusivamente a palavra de Deus e para trazer o seu legado. E é por isso que nós nos reunimos aqui hoje, sem regras, sem imposições humanas, sem situações que falam que nós temos que fazer. A única coisa que nós seguimos é isso aqui, olha, a palavra de Deus. Aliás, a própria palavra de Deus diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É isso que nós fazemos, nós escondemos a palavra de Deus no nosso coração. Quero já te fazer um convite nesse comecinho aqui, nessa apresentação da nossa celebração de amigos, porque em algum lugar aqui desta tela tem um botão compartilhar. Eu quero te convidar a convidar alguém a compartilhar esta live para alguém. Ainda que fica repetitivo, mas eu quero convidar que você convide. Que você chame alguém para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que existem inúmeras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam buscar a verdade do Senhor e infelizmente muitas estão chateadas, muitas estão machucadas pela religião, pela religiosidade, algumas acreditaram na estrutura igreja, algumas acreditaram na estrutura humana e nós sempre vamos errar. Obviamente que aqui na Amigos Church nós temos um compromisso de não errar naquilo que nós já erramos. Vamos errar em outras coisas, mas nós temos procurado seguir e caminhar para o alvo que é Jesus. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, chama ela agora, tem um botão compartilhar aqui, convida, manda pelo WhatsApp, manda pelo Instagram, manda aqui pelo YouTube mesmo, manda pelo Telegram, use as suas redes sociais para que você também possa evangelizar, porque Jesus disse para nós que nós deveríamos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas preste atenção, todas as vezes eu falo, não vá chamar alguém que já está estabilizado, alguém que já está abastecido, que já está assistido pela palavra de Deus, que já congrega a Jesus com alguma irmandade, com alguns irmãos. Não vá chamar essas pessoas não, porque Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
e são esses que precisam da palavra de Deus. Então, se você conhece alguém que precisa, que não está em lugar nenhum, chame essa pessoa para vir cultuar, para vir congregar conosco, ainda que de forma virtual, e eu tenho certeza que essa pessoa, assim como você e eu, será também muito, muito abençoada. Eu quero começar esta nossa celebração fazendo aquilo que nós sempre fazemos, orando ao Senhor, dedicando ao Senhor esse tempo, dedicando ao Senhor esta celebração, para que o Espírito Santo de Deus fale, para que o Espírito Santo de Deus se mova e para que o Espírito Santo de Deus nos visite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, por mais um domingo podermos estar aqui reunidos, juntos através desta rede social que é o YouTube, através desse canal da Amigos Church. Eu quero te pedir que no tempo em que nós vamos ficar aqui juntos, conectados, nesta celebração, o teu Espírito fale aos nossos corações, a tua graça se manifeste na nossa vida através das orações, do louvor, da palavra, que cada um de nós possamos ser cheios do teu poder, do teu Espírito e da tua graça. Desde já, Senhor, nós repreendemos tudo aquilo que é contrário a esta transmissão, que não hajam dispersões, que não hajam, Senhor, intervenções, que não hajam impedimentos para que a tua palavra possa ser ministrada. Senhor, fala conosco, ministre as nossas vidas, dá-nos da tua graça e que cada um que se conectar, o Senhor possa falar, porque eu sei que o Senhor tem esse poder de agir de forma coletiva, mas de agir também de forma individual. Nós dedicamos e consagramos esta celebração a Ti, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém? Queridos, a palavra de Deus diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Então quero te convidar agora, aí onde você está, se desligue de tudo que está à tua volta. Agora não é hora de você assistir televisão junto, de conversar com alguém. Agora não é hora de você mandar mensagem. Agora não é hora de você cozinhar. Agora não é hora de você fazer nada. É hora de você cultuar e celebrar a Jesus. Então, vamos louvar, vamos adorar ao Senhor através dessa canção. E daqui a pouquinho nós voltamos com a oração, com a palavra e com o culto completo para a honra e para a glória de Jesus. Nosso Deus ainda faz milagres.
Amém, amém, glória a Deus, louvado, exaltado o nome de Jesus. Como é bom nós adorarmos, como é bom nós cantarmos, como é bom nós louvarmos ao Senhor, e eu me alegro muito, muito, muito todas as vezes que nós podemos nos reunir para fazer isso. Desde a semana passada nós começamos e estamos tentando ajustar aqui um novo formato das nossas celebrações, incluindo alguns louvores, incluindo algumas legendas, e eu espero muito que você esteja gostando desse formato, porque se há algo que nós queremos sempre fazer é o melhor. Se nós fazemos o melhor no nosso trabalho, se nós fazemos o melhor nos nossos estudos, se nós fazemos o melhor na nossa casa, por que é que nós não vamos fazer o melhor para o nosso Deus? Então, nós estamos nos mobilizando, estamos fazendo o melhor que nós podemos através das tecnologias para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Olha, queridos, quero fazer aqui, dar aqui para vocês alguns recados agora. O primeiro recado que eu quero dar é sobre a nossa reunião de quarta-feira. Toda quarta-feira, às 8h30 da noite, nós temos uma reunião maravilhosa de oração lá na rede social vizinha, que é no Instagram. É uma reunião muito rápida, porque eu sei que na quarta-feira é o meio da semana. Nós trabalhamos, estudamos, temos os nossos afazeres, temos as nossas correrias, mas nós não podemos deixar de orar. A oração, como dizia um amigo meu, pastor, que já passou dessa para melhor, é o combustível do cristão. A oração é aquilo que nos abastece, a oração é aquilo que nos fortalece. E nós precisamos orar, porque orar é falar com Deus, orar é expressar a nossa gratidão, orar é falar para o Senhor aquilo que nos aflige. Nós oramos em todo o tempo. Oramos de manhã, de tarde, de noite, mas quando a igreja de Jesus, os santos do Senhor, eles se reúnem para orar, há uma movimentação especial. Então, eu quero te convidar toda quarta-feira, 8h30 da noite, 20h30, na nossa rede social vizinha, que é o Instagram, @amigos_church. Vou deixar aqui embaixo, @amigos_church. Você entre lá e você ore conosco. É uma reunião rápida, geralmente é de 15, 20 minutos no máximo. Nós lemos uma reflexão, meditamos sobre ela e partimos para a oração. E toda semana tem sido muito especial e há algo maravilhoso da parte de Deus, porque quando nós nos mobilizamos, Deus, ele se mobiliza também ao nosso favor. Então, nesta próxima quarta-feira, eu quero te convidar para que às 8h30 da noite você se reúna conosco para cultuarmos e para louvarmos ao Senhor. O segundo recado que eu quero dar é que nós já estamos aí às portas do mês de dezembro. O Natal está se aproximando, o Natal está chegando novamente e nós, como servos de Deus, precisamos nos mobilizar também para sermos bênção de Deus, para sermos respostas de Deus na vida das pessoas. A gente sabe que os dias são maus, os dias são difíceis, cada um enfrenta as suas dificuldades, cada um enfrenta as suas circunstâncias, mas o Senhor tem nos abençoado. E eu já quero começar a trabalhar o seu coração. Hoje é um pré-lançamento, mas no domingo que vem eu farei o lançamento da nossa campanha de Natal 2025. Onde todos os anos nós nos mobilizamos para comprar panetones e distribuir panetones para famílias necessitadas. Aí talvez você me diga assim, mas Joel, Natal não tem nada a ver com panetone. Não, Natal tem a ver com esperança, Natal tem a ver com luz, Natal tem a ver com alegria. Só que nessa época do Natal, eu sei que muitas pessoas passam por momentos traumáticos, como hoje, por exemplo, é dia de finados. E eu sei que existem pessoas, inclusive cristãos, que estão tristes, que estão chateados, estão melancólicos, porque estão rememorando a lembrança de um familiar. Isso é válido. Você que tem aí os teus familiares, os teus entes queridos, pessoas especiais, você que tem pessoas que já se foram, talvez hoje você parou para pensar nessa pessoa. E você falou, poxa vida, se fulano estivesse aqui, se fulana estivesse aqui. Ou talvez você agradeceu a Deus e disse assim, poxa vida, no tempo em que fulano esteve aqui foi muito bom, nós demos risadas, passamos por lutas, vencemos, e assim é a vida. Mas, especialmente quando chegam datas como essa, finados hoje, Natal, há muita gente que fica totalmente depressiva, melancólica, sem esperança, e quando vai olhar para a sua vida financeira, não tem uma expectativa.
Nós já tivemos experiências de visitarmos famílias no Natal que não tinham alimento para comer o básico. O básico. Talvez já não tenha um alimento básico. A gente vê aí o governo fazendo toda uma propaganda, dizendo que acabou com a fome, quando na realidade a gente vê que tem muita gente ainda que passa fome. No nosso país, um país de tanta abundância, quando Pero Vaz de Caminha, ele veio aqui descobrir o Brasil e ele escreve a carta, ele diz, olha, a terra é maravilhosa, tudo que se planta dá, é uma terra incrível. Ele mesmo já reconheceu as abundâncias que nós tínhamos no nosso país. Só que, infelizmente, a distribuição de renda ainda é sofrível, nem todo mundo tem os acessos que todos têm, e a gente sabe também, irmãos, quem já passou por luta sabe que tem hora que parece que as coisas travam de uma forma que elas não querem se destravar. E aí está o papel da igreja. Jesus disse que ele teve fome, ele teve sede, ele teve necessidade, e nós vamos perguntar, quando é que o Senhor teve isso? E ele diz, quando vocês deixaram de assistir aos pequeninos, aqueles que estavam aí em situação de vulnerabilidade. Então a igreja tem sim esse papel social e as nossas arrecadações de dízimos, de ofertas, servem exatamente para isso, para nós honrarmos os nossos compromissos como igreja e para que nós sejamos luz de Deus na vida de pessoas e levemos esperança. Um panetone pode trazer uma esperança? Pode, queridos, porque nós não vamos lá para levar o panetone é só um pretexto. Nós vamos lá para levar palavra, vamos lá para levar vida, vamos para levar alegria, vamos para levar uma oração, uma palavra. Então, domingo que vem, nós vamos lançar a nossa campanha de Natal 2025 e nós queremos ir além dos panetones. Teve um ano, salvo engano, há 2 anos atrás, nós levamos uma ceia para as famílias. Além do panetone, demos um frango para que a pessoa pudesse fazer ali a sua ceia de Natal. E eu penso o seguinte, irmão, se eu tenho um pouquinho de dignidade na minha mesa no dia de Natal e todos os dias para a honra e para a glória do Senhor, por que não repartir com quem não tem? Então vá preparando o teu coração, vá deixando Deus falar com você, já vá fazendo aí as suas reservas, porque domingo que vem nós vamos lançar a nossa campanha de Natal e eu conto com você, tá bom? Queridos, antes de nós irmos para a palavra do Senhor, eu quero ler rapidamente com vocês um texto da palavra, também é a palavra do Senhor, mas eu quero falar agora no tocante às nossas contribuições. Vamos ter o nosso momento do ofertório agora, e aí eu quero ler aqui em Hebreus, no capítulo de número 13, no capítulo de número 16. Aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 16, diz assim: Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Vou ler novamente. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A carta aos Hebreus é uma carta incrível porque é uma carta de recomendações para um povo que estava um pouco balanceado, querendo voltar às práticas do judaísmo. E aqui é escrito uma carta para trazer várias orientações para que eles se sentissem seguros. E o capítulo 13 é o último capítulo dessa carta e traz algumas exortações, algumas recomendações finais. E dentre essas recomendações, nós temos essa, para que aquele povo não se esquecesse de fazer o bem e de repartir aquilo que eles tinham nas suas mãos. E o escritor aos Hebreus diz o quê? Que desses sacrifícios Deus se agrada. Queridos, às vezes nós olhamos para a nossa condição humana e dizemos assim, eu já passo por tanta luta, eu já passo por tanta dificuldade, eu já passo por tantas provas, porque é um linguajar muito pertinente para aqueles que são cristãos, e nós dizemos assim, mas eu vou ainda assim ter que repartir o que eu tenho? Você não tem que repartir, ninguém é obrigado a nada, mas nós somos orientados a não deixarmos de praticar o bem. Nós somos orientados a não deixarmos de repartir aquilo que Deus põe na nossa mão. Sabe por quê? Porque quando nós repartirmos, quando nós olhamos para aquilo que está nas nossas mãos e nós dividimos, nós temos o quê? Nós temos a atitude de Cristo. Porque Cristo, ele fez isso por nós. Ele se doou, ele se entregou e ele se sacrificou para que a humanidade pudesse ser abençoada. E hoje nós estamos vivendo um tempo de egoísmo nessa sociedade. Hoje as pessoas usam muito, isso é meu, aquilo é meu, eu olho para mim, eu trabalho para mim, eu conquisto para mim,
quando na realidade o princípio do evangelho não é o mim, não é o meu. O princípio do evangelho é o nós, é o coletivo. Às vezes eu falo para as pessoas assim, olha, quem tem dificuldade de viver no coletivo, talvez não consiga viver nos céus. Porque no céu não vai ter o meu, no céu não vai ter o para mim, no céu terá o nosso, porque Jesus ele veio para a sua igreja. Então nós teremos agora o nosso momento de contribuição financeira. Nós precisamos, para que a gente possa manter as nossas atividades vivas, para que nós possamos dar continuidade à promessa e ao propósito que Deus colocou na nossa mão. Mas eu, Joel, não consigo fazer sozinho. Ainda que eu tenha boa vontade, como eu tenho boa vontade, eu tenho disposição, eu tenho essa energia para fazer pela obra de Deus e para a obra de Deus, mas sozinho eu não consigo fazer. Já há um ditado popular que diz que o mandorinha só não faz verão. Isso é verdade. Nós precisamos da força, da comunidade, da coletividade. Então eu gostaria que nessa noite você olhasse para você, aquilo que Deus tem colocado na tua mão, e você lembrasse dessa palavra aos Hebreus. Não se esqueçam, vou ler de novo, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros aquilo que vocês têm, porque desses sacrifícios Deus se agrada. Então eu quero pedir que nessa noite você reparta, quer seja um dízimo, quer seja uma oferta, quer seja algo voluntário, quer seja algo esporádico, reparta. Se Deus pôs na tua mão, não é para você viver sozinho com isso, é para você repartir também. E a única coisa que eu falo para você, Deus vai se agradar. Deus vai se agradar com aquilo que é o teu sacrifício, Deus vai se agradar com aquilo que é a tua disposição. E o que eu, Joel, posso falar para você é que eu vou orar para que o Senhor continue te abençoando e nunca te falte nada. Eu não venho aqui usar esse momento e não venho distorcer a palavra de Deus, dizendo que Deus vai te dar o melhor carro, que Deus vai te pôr por cabeça, que lá no teu trabalho você vai ser o mais abençoado. Não, porque se lá também estiverem e houverem mais cristãos, então a bênção é só sua, isso é papo para boi dormir, isso é conversa, isso é história. Deus abençoa todos aqueles que se mobilizam com coração sincero. Se você tiver um coração sincero, Deus há de se mobilizar sobre a tua vida. E o que Deus faz é aquilo que eu, Joel, não posso fazer. Deus abre janelas dos céus, Deus abre portas, Deus faz milagres. Daqui a pouco na palavra eu vou falar um pouco sobre isso. Deus faz aquilo que jamais nós imaginávamos. E eu creio que Deus fará isso também com você. Se você pode hoje, nós vamos ter um louvor. Durante o louvor, faça a tua contribuição. Entre aí no teu aplicativo bancário, use a nossa chave Pix e faça a tua doação. Se você não pode, não fique triste, não se constranja. Nós vamos orar e Deus vai te dar condição de você também poder participar desse momento. E há um terceiro grupo de pessoas, que não são as que não podem, não são as que não fazem porque não querem, são as que não fazem porque não concordam. Se você não concorda, eu respeito a tua opinião, mas eu vou orar a Deus para que você possa experimentar a bênção de repartir algo. Aquele que reparte, ele vive algo que é uma satisfação. Nós não fazemos por imposição, nós não fazemos por medo, nós não fazemos porque alguém nos ameaça, nós fazemos porque nós gostamos de fazer e queremos que esse movimento cresça. E eu tenho certeza que Deus há de trabalhar o teu coração. Amém? Vamos orar? Aí onde você está, coloque o teu pensamento no Senhor. Nós vamos orar, nós vamos dedicar ao Senhor essas contribuições. Deus de amor, Deus de graça. Senhor, eu quero te clamar nesta noite de domingo, dia 2 de novembro, pela vida de cada um dos teus amados, que de coração sincero e de coração liberal se mobilizam nesta noite para entregar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, as suas contribuições. Pessoas que atendem essa recomendação como o Senhor deu lá atrás aos Hebreus e que hoje o Senhor traz a nós, igreja, de nós não esquecermos de repartir aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Eu te agradeço pelo trabalho, eu te agradeço pelo sustento, eu te agradeço pelo alimento. E nós dedicamos a Ti, Senhor, essa parte que nós vamos repartir nessa noite. Que nunca falte aquele que reparte. Eu oro, Senhor, por aqueles que têm o desejo, mas estão impossibilitados. Que o Senhor abra portas, dê condições, abra janelas dos céus e traga bênção sobre a vida dos Teus servos. E oro ainda, Senhor, por esse terceiro grupo de pessoas que até gostam da celebração, mas que endureceram o seu coração, que acham que não precisam entregar, que acham que só tem que entregar se a reunião for presencial, que tem dúvidas, que tem críticas. Senhor, não sou eu que convence.
quem convence é o teu Espírito Santo. Então trabalhe esses corações, trabalhe estas vidas, dá experiências, fala com cada um e que o teu nome seja glorificado. Abençoa a nossa comunidade de fé, que haja suprimento, que haja abastança, que haja provisão para que os nossos projetos possam continuar avançando. E de tudo aquilo que o Senhor fizer, nós te renderemos louvor, honra e glória. Oramos em nome do Cristo. Amém. Amém? Queridos, nesse momento você tem a oportunidade de contribuir através dessa chave Pix que está passando aqui. pix.amigoschurch@gmail.com. Basta você entrar no teu aplicativo bancário, escolher lá Pix e fazer a transferência pela chave de e-mail. Esse endereço aqui, pix.amigoschurch@gmail.com. Nós vamos ter um momento de louvor, de adoração, e durante esse momento você tem a oportunidade de contribuir e nós voltamos com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres, esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Foram muitos, muito culpado eu sou. Em seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, pros braços seus fugir. É fiel sua vida certa, manda estar alerta, do exílio voltarei. É fiel sua vida certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Do exílio voltarei. Do exílio voltarei. Eu voltarei. Eu voltarei. Nós
dia voltaremos para nossa casa. E eu quero ver todos vocês lá comigo. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a tua contribuição, que Deus abençoe a tua semente e que jamais falte nada na tua vida para a honra e para a glória do Senhor. Queridos, nós vamos agora para o momento da reflexão da palavra de Deus. E se vocês bem se lembram, no domingo passado, nós iniciamos uma série de estudos, das quais nós intitulamos os nomes de Deus. Domingo passado nós começamos sobre o primeiro nome e hoje nós vamos para o segundo nome de Deus, baseado na palavra do Senhor. Então eu quero te convidar, se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo aí no livro do Gênesis, no capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Nós leremos apenas um versículo, porque é um texto bastante conhecido e ao longo da palavra, quando nós estivermos discorrendo, nós vamos rememorar essa passagem, esse texto, para que nós possamos fazer aqui um entendimento, um sermão e, acima de tudo, um estudo bem expositivo para que nós sejamos abençoados pela palavra de Deus. Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 14, diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí, dize-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Até aí. Vamos ter um momento de oração? Senhor, a tua palavra nos direciona, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos conforta, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E queremos te pedir que nesse momento do culto o teu Espírito continue a falar conosco através desta palavra. Que o Senhor possa revelar às nossas vidas os teus preceitos, que o teu Espírito possa revelar às nossas vidas os teus caminhos e que cada um dos teus servos que aqui estão conectados, ao vivo ou aqueles que verão a gravação em algum momento da vida, do ano, da semana, eu não sei quando, mas a tua palavra que é atemporal, que ela possa visitar e ministrar aos corações. Usa-me com o teu poder, para que eu possa transmitir na íntegra e na essência aquilo que o teu Espírito quer comunicar. E de tudo aquilo que o Senhor fizer nesta noite, nós continuaremos dando a ti louvores, honra e glória que são devidas. Oramos em nome de Jesus, o Cordeiro. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a revelação dos nomes de Deus nas Escrituras não é apenas uma questão linguística, como eu falei na semana passada, mas é uma questão teológica e, sobretudo, é uma questão existencial. Cada nome de Deus que nós vemos ao longo das Escrituras é uma janela da parte do Senhor que se abre para nós para que nós tenhamos conhecimento do caráter divino do nosso Deus. Na semana passada nós estudamos sobre o primeiro nome do Senhor, que é Jeová Roi, ou Jeová Roi, que significa o Senhor é o meu pastor, o Deus que nos cuida, o Deus que nos guia. E hoje, nesse domingo, nós estudaremos sobre o segundo nome de Deus, também conhecido nas Escrituras, que é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Esse nome Jeová Jirê, ele nasce num dos momentos mais dramáticos da história de um ser humano, que é exatamente aqui no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, que nós acabamos de ler, que retrata a história de Abraão. Abraão, um homem que teve muitas experiências com Deus, mas talvez uma das experiências que traz o cume da bênção de Deus foi que na sua velhice, Deus cumpriu a sua promessa e lhe deu um filho, Isaque, a quem ele amava. Imagina um homem já na casa dos seus 100 anos, a sua mulher na casa dos 90 anos, haviam vivido muitas experiências com Deus, mas até então não haviam vivido o cumprimento da promessa de terem um filho. Deus, então, permite que nesse período de idade, Sara, ela engravide e ela dê à luz a um filho chamado Isaque,
o filho da promessa. Um filho que ele amou, se dedicou. Só que chega um determinado momento da vida que o Senhor o chama para o monte da obediência. E ali no monte da obediência, o patriarca da fé, Abraão, ele experimenta, ele conhece mais uma das grandes características do nosso Deus, que é um Deus perfeito, que é um Deus suficiente e que é um Deus pontual. E essa palavra, ela tem muito a ver com os nossos dias, porque nós vivemos dias de incertezas. Hoje nós temos a incerteza econômica, porque você vê a todo momento o dólar sobe, o dólar baixa, as moedas, elas são vulneráveis. Hoje nós vamos no mercado com R$50 e nós não trazemos absolutamente nada, porque hoje nós vivemos um tempo de incertezas econômicas. Nós temos vivido um tempo de incertezas emocionais. Nunca se falou tanto sobre saúde mental, sobre saúde emocional, como nós vivemos hoje. As pessoas estão doentes, as pessoas estão nervosas. Do nada um olha para o outro, dá um tiro, do nada um olha para o outro, dá um tapa, do nada um olha para o outro e sai uma briga, sai uma confusão. Casamentos são destruídos, amizades longínquas, elas são destruídas porque nós temos vivido um tempo de instabilidade, de incerteza emocional. Temos vivido tempos de incertezas espirituais. Hoje pela manhã eu ainda estava falando com o meu filho e eu estava dizendo para ele sobre uma grande igreja, um grande ajuntamento do tempo, do momento, que é aqui na nossa região, na região oeste, e que já está apontando os momentos em que as pessoas estão saindo de lá. As pessoas estão desistindo desse ajuntamento e eles alugaram um mega prédio aqui na região e eles já estão pensando em ir para um prédio um pouco menor, sabe por quê? Porque é um tempo de incerteza espiritual, as pessoas não pregam mais o evangelho. É o evangelho da autoajuda, é o evangelho do coach, é o evangelho do teu eu tô achando, é o evangelho da profecia, é o evangelho de palavras embaralhadas na boca, mas que trazem verdadeiras friezas espirituais. E nesse tempo de incertezas, nós precisamos redescobrir o Deus que não falha em nos prover. Jeová Jirê, o Deus provedor, ele continua sendo o mesmo. Os tempos são de incertezas, mas o que é certeza e o que continua verdadeiramente na nossa vida é a presença do Espírito Santo de Deus. Então aqui no Gênesis 22 nós sabemos que Abraão, ele foi provado. Deus pediu para ele simplesmente a coisa mais importante, a coisa que ele mais amava. Ele pede Isaac. E por que Deus pede Isaac? Deus não pede Isaac para sacanear com Abraão. Deus não pede Isaac por crueldade. Mas Deus pede a Isaac para revelar a profundidade da fé e da confiança. Ele sobe o monte sem entender, porque Deus fala: Abraão, pega o teu filho Isaac, o teu único filho Isaac a quem tu amas, e vai para o monte sacrificar. Abraão poderia ter discordado, Abraão poderia ter dado piti, Abraão poderia ter feito escândalo, Abraão poderia ter mobilizado a igreja e fazer uma campanha de oração. Não. Abraão, ele sobe o monte, sem entender, mas Abraão, ele sobe ao monte crendo. E é tão assim íntima essa palavra, porque a Bíblia diz que no caminho do monte, Isaac, talvez todo feliz, não sabendo do que estava acontecendo, e quando eles chegam no monte para sacrificar, Isaac todo contente fala: pai, chegamos no monte, que maravilha, que bênção, já temos a lenha, já tem a faca, já tem tudo. E Isaac pergunta: mas pai, cadê o cordeiro? E Abraão poderia nesse momento se desesperar, Abraão poderia nesse momento começar a chorar copiosamente, mas Abraão diz o quê? Deus proverá para si o cordeiro. Essas palavras aqui de Gênesis 22 ecoam na nossa vida até os dias de hoje. E elas apontam para onde? Para o Calvário, para a cruz de Cristo, onde Deus, de fato, proveu o cordeiro. Qual é o cordeiro que ele proveu? Jesus o Cristo. Então a figura de Abraão lá no Antigo Testamento,
ela aponta para Jesus, porque Jesus também é levado para a cruz. Jesus, naquele momento, ele é colocado ali naquele lugar, e daquele lugar vem a provisão para toda a humanidade. Jeová Jireh não é apenas o Deus que supre as nossas necessidades materiais, mas ele é o Deus que supre a nossa maior necessidade, que é a redenção e a salvação em Cristo Jesus. A provisão de Jeová Jireh não é uma provisão espiritual, emocional, mas é uma provisão prática. Ele provê graça no deserto, ele provê paz na tempestade, ele provê saída no vale da aflição. Então hoje nós vamos olhar para esse Deus, Jeová Jireh, o Deus provedor. Qual é a sua necessidade de provisão hoje? Ele não provê apenas financeiramente, ele provê paz, ele provê saúde, ele provê comunhão, ele provê livramento, ele provê portas abertas, ele provê milagres extraordinários. Jeová Jireh é o Deus da provisão. E ali naquele monte, ele mostrou para Abraão essa característica do seu nome, Jeová Jireh, o Deus provedor. E hoje aqui nessa noite, ele te trouxe, ele te fez conectar nessa celebração para que eu e você, nós também conheçamos Jeová Jireh, o Deus da provisão. Amém? Por isso, eu quero trazer à luz dessa palavra 4 pontos muito importantes da manifestação do Jeová Jireh, o Deus provedor, que nós precisamos conhecer. Em primeiro lugar, Jeová Jireh, o Deus da provisão, ele é o Deus que nos proverá no monte da obediência. Amém? Se nós olharmos aqui Gênesis, no capítulo 22, no versículo de número 9, olha só o que diz. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Que forte isso, né, queridos? Quem tem filhos e se doa pelos filhos talvez consiga entender, mas se você não tem filhos e você ama alguém, você vai entender essa palavra. A provisão de Deus, ela não está no caminho da teimosia, preste atenção nisso. Há muitas pessoas que deixam de conhecer a presença do Jeová Jireh porque são teimosos. A provisão de Deus não está no caminho da teimosia, mas a provisão de Deus está no altar da submissão. Abraão, ele conheceu e ele experimentou a presença do Jeová Jireh, o Deus provedor, porque ele obedeceu mesmo sem entender. Vamos falar francamente. Qual é o pai que pega o seu filho, o único filho que ama, leva para sacrificar, chega no local, monta o altar, pega a faca, amarra o filho em cima do local do sacrifício? Qual é o pai que faz isso? Apenas o pai que caminha no caminho da obediência. Tem muita gente que quer viver um milagre, muita gente que, Senhor, eu preciso da manifestação do Jeová Jireh. Mas quando você vai falar sobre obediência, a pessoa não quer ser obediente. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui para vocês e vocês vão entender, mas não é só sobre isso, tá bom? Preste atenção, não é só sobre isso. Mas quando a gente fala, por exemplo, sobre contribuição na igreja, muita gente não concorda, mas ela quer prosperar. Quando a gente fala, por exemplo, sobre vida no altar e santidade, muita gente não concorda, mas ela quer ser abençoada. Quando a gente fala sobre ir para o céu e viver com Jesus na eternidade, muita gente quer a bênção, mas pouca gente quer viver uma vida correta aqui na terra. Sabe por quê? Porque muitos desprezam o caminho da obediência. Muitos querem viver o milagre, mas sem passar pelo monte. Muitos querem a bênção, mas sem a entrega. Deus, ele provê, queridos, porque o nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Mas Deus só provê quando ele encontra corações dispostos a colocarem tudo no altar. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Você quer viver a manifestação do Jeová Jireh, o Deus da provisão?
obedeça, ainda que doa. Obedeça, ainda que seja chato. Obedeça, ainda que esteja contra aquilo que a tua mente diz. Porque no monte da obediência, Deus sempre chega com a sua provisão. Quando Abraão amarrou seu filho, quando Abraão pegou a faca e levantou a faca para matá-lo, Deus falou para ele: Abraão, não faça isso, olhe para trás. E lá atrás, no mato, no meio das árvores, havia um cordeiro amarrado pelos chifres. E Deus falou: tira o seu filho e coloque aquele ali. E Abraão conheceu o Deus da provisão, porque Abraão obedeceu. Você quer conhecer o Deus da provisão? Obedeça, querido. Aliás, a palavra diz, e nós popularmente também falamos, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça e você vai conhecer a presença e a manifestação do Jeová Jirê. Então Jeová Jirê se manifesta no monte da obediência. Amém? Mas em segundo lugar, Jeová Jirê, o Deus da provisão, ele provê no tempo certo. Há algo que nós precisamos vencer e, sobretudo, nós cristãos em tempos contemporâneos. Porque nós vivemos a sociedade do hoje, a sociedade do já, a sociedade do imediatismo, a sociedade do delivery. Hoje você usa um aplicativo, pede uma comida e eles falam em 20 minutos, em 30 minutos chega a comida e em 20 ou 30 minutos a comida está ali e se não chega você reclama. Se não chega, eles têm que te dar uma indenização, muitas vezes te dão um cupom de desconto porque nós estamos acostumados a tudo pro agora, a tudo pro já. Deus, ele é um Deus provedor, mas Deus não se adianta. Mas Deus também nunca se atrasa. Quando Abraão, ele vai lá para o monte da obediência, ele leva o seu filho Isaque, ele amarra. Quando Abraão levanta o cutelo, aquela faca, ele olha para trás e já havia um animal, já havia um cordeiro preso ali no mato. A resposta já estava lá, mas ela só foi vista quando Abraão olhou pelos olhos da fé. Você já pensou nisso? Não foi um passe de mágica, que Abraão estava cego e de repente fez sim, sim, salabim, e apareceu lá um cordeiro preso nos chifres. Não, o cordeiro já estava preso lá, irmãos. Deus já havia preparado a provisão. E eu digo para você, você está preocupado, você está angustiado, Deus já preparou a provisão. Mas a provisão, ela só acontece no tempo certo. Só quando nós olhamos pelos olhos da fé. E o nosso grande problema é isso, é vencer esse tempo cronológico, esse tempo cronos que nós temos. Que nós ficamos desesperados, Deus tem que ser hoje, Deus tem que abrir a porta hoje, Deus tem que fazer um milagre hoje, Deus tem que trazer resposta hoje. Não! Deus não tem que fazer nada, aliás, ele não tem que fazer, ele é Deus, ele faz se ele quiser. Nós é que nos submetemos à vontade dele. Então, o que eu digo para você nessa noite é: confie no tempo de Deus. Ele tem o controle do relógio da sua vida. Ele sabe que no monte você vai ter um monte de perguntas, um monte de desesperos, um monte de preocupações. No monte você vai estar aflito. Mas no tempo certo Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Preste atenção nisso. No tempo certo, Deus vai abrir os teus olhos espirituais para que você enxergue a provisão que Ele preparou para a tua vida. O cordeiro já estava lá, como eu disse, não foi um passe de mágica. O milagre que você precisa já está aí, já está na tua porta, já está lá no teu trabalho, já está aí na tua família, já está dentro da tua sala, já está dentro da tua casa, já está lá no teu carro, já está na tua garagem. O milagre que nós precisamos já está aí. Joel, mas se já está aí, por que não aconteceu ainda? Porque Jeová Jirê, ele se manifesta no tempo certo. E no tempo certo nós vamos abrir os nossos olhos. E quando Abraão, ele olha para trás, ele abre os olhos, eu acho que Abraão fala: mas eu devo estar ficando doido. Eu não vi esse cordeiro aí. E ele desamarra rapidamente Isaque ali daquele altar, pega o cordeiro e entrega aquele cordeiro em sacrifício no lugar de Isaque. Sabe por quê? Porque no tempo certo, Jeová Jirê se manifesta sobre a nossa vida. Em terceiro lugar,
A terceira coisa que eu quero dizer para você é que Jeová Jirê, ele se manifesta de formas inesperadas. Abraão ia oferecer quem? O filho Isaque. Mas Deus trouxe um substituto para Isaque. Nós íamos morrer, irmãos. Mas Deus ofereceu quem? Jesus. A provisão divina muitas vezes vem de formas que nós não imaginamos. Ele abre caminhos no deserto. Ele faz brotar água da rocha. Ele é Deus. E sabe qual é o grande problema? Muita gente não consegue conhecer e ter a experiência do Jeová Jirê, Deus provedor, porque quer falar para Deus como é que Deus tem que fazer o milagre. Há um ditado popular, eu vou falar aqui, você não me leve a mal. Vou até pedir para abrir um parênteses. Mas você já ouviu assim? Tem gente que está achando que o poste é que faz xixi no cachorro. E tem gente na fé que é assim. Eu vejo alguns pregadores aí fazer umas orações, irmãos, que se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou e nunca serei, e nunca vou me colocar na condição dele. Mas eu fico imaginando que eu acho que Deus até se assusta. E o cara, Deus, faça conforme a minha palavra. E eu acho que Deus fala, nossa, rapaz, eu vou me sujeitar à sua vontade, ao seu querer, ao seu mandar, eu sou o seu âmago, como o gênio da lâmpada. Não funciona assim. Não limite Deus às suas expectativas. Ele é criativo na forma com a qual ele cuida da tua vida. Ele age com graça e na graça o inesperado acontece. O povo diante do Mar Vermelho falou, lascou, acabou, fim da linha, estação terminal, todo mundo vai morrer. Deus vai lá e fala assim, estende o cajado, a água se abre, o mar se reparte no meio, eles passam em seco. Sabe o que é isso? Jeová Jirê se manifestando de maneira inesperada. Joel, como é que Deus vai fazer? Eu tenho orado para que Deus faça isso, aquilo, outro. Orem para que Deus resolva. E não permita que a tua vida limite a manifestação do poder de Deus. Do jeito dele, no tempo dele, da forma dele, da maneira que ele quiser, ele vai agir, porque Jeová Jirê, ele trabalha de forma inesperada. Quem imaginava que lá no meio dos arbustos, no meio do mato, ia ter um cordeiro preso com chifres? Essa foi a forma que Deus usou para trazer a provisão para Abraão. Hoje é domingo, amanhã, daqui a pouco nós vamos dormir, segunda-feira pela manhã, talvez você diga, como é que Deus vai fazer? Calma, vai dormir em paz. A palavra de Deus diz assim, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Eu tenho um amigo meu, pastor também, e eu lembro que às vezes ele falava assim para mim, eu vou preparar o sermão. E ele ia dormir. E às vezes eu precisava falar com ele, eu ligava para ele, estava dormindo. Aí ele falava para mim, eu estava preparando o sermão. E eu falava, dormindo? Ele a Bíblia não diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme? E é incrível. Ele dormia, orava, dormia, acordava, e ele tinha um sermão, uma pregação, uma palavra maravilhosa que abençoava tanta gente. Eu não digo que Deus faz isso com todo mundo, tá bom? Não é receita de bolo, evangelho não é receita de bolo. Aconteceu para um não significa que vai acontecer para outro. Deus tem as suas formas. Lembre-se que Jeová Jirê age de maneira inesperada. Amém? Mas em quarto e último lugar, para nós irmos já para o encerramento e a conclusão dessa palavra, Jeová Jirê, ele já proveu tudo na nossa vida através de Cristo nosso Senhor. Amém? Então preste atenção no que eu falei hoje aqui. Primeiro, Jeová Jirê, ele se manifesta no monte da obediência. Quando você for obediente, Deus se manifesta. Depois, segundo, eu falei que Jeová Jirê se manifesta no tempo certo. Depois, terceiro, eu falei que Jeová Jirê se manifesta de maneira inesperada. E agora, em quarto e último ponto, eu estou dizendo para você que Jeová Jirê já se manifestou em tudo na nossa vida. Como, Joel? Através de Jesus, o nosso Cordeiro. O Monte Moriá antecipava o Calvário. O Monte Moriá foi lá onde Abraão subiu. Lá, ele antecipava o Calvário. O Cordeiro ali preso entre os chifres, ele simboliza o substituto, a figura de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo.
Jeová Jirê, ele encontra o seu pleno significado em Cristo Jesus. Em Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Eu te faço uma pergunta nesse domingo à noite. O que você está precisando aí? Ah, eu estou precisando de cura. Jesus tem. Ah, eu estou precisando de perdão. Jesus tem. Eu estou precisando de paz. Jesus tem. Eu estou precisando de libertação. Jesus tem. Eu estou precisando de provisão financeira. Jesus tem. Eu estou precisando da vida eterna. Jesus tem. Eu estou precisando de um milagre urgente. Jesus tem. Eu estou precisando de alegria. Jesus tem. Eu estou precisando de ter expectativas da vida. Jesus tem. Eu estou precisando de um milagre no meu trabalho. Jesus tem. Jesus é a personificação do Jeová Jirê, o provedor de tudo. E em meio às nossas faltas, o que nós devemos fazer? Nós devemos olhar para a cruz. Olha para a cruz, porque quem não poupou o seu próprio filho, será que ele não nos dará juntamente com ele todas as coisas, como diz lá em Romanos 8,32? Através de Jesus, nós temos acesso a tudo. Então, queridos, o meu desejo nessa noite é que você conheça de perto a manifestação do Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que tem provisão completa. Ele provê não somente aquilo que é o necessário, mas ele prevê também o espiritual, ele prevê o eterno. Quando nós confiamos, quando nós obedecemos, somos fiéis, nós experimentamos essa realidade da promessa. No monte do Senhor se proverá. Ou em outras traduções, no monte do Senhor há provisão. Portanto, não tema o caminho do sacrifício. Enquanto você sobe no monte com fé, Deus, ele já está lá no monte preparando o cordeiro e você vai descer do monte com a tua vitória para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Qual é a tua necessidade hoje? Qual é a tua falta hoje? A palavra diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Jeová Jirê, o Deus que não falha em trazer provisão à nossa vida. Eu quero te convidar a orar. Nós vamos ter um tempo de oração agora. E eu quero que você ore a Deus para que você conheça a manifestação de Jeová Jirê. O Deus que provê, o Deus que abre portas, o Deus que faz milagres extraordinários. Jeová Jirê, o Deus provedor, ele há de se manifestar na nossa vida para a honra e glória do Senhor. Deus de amor, Deus de graça, hoje mais uma vez, nós conhecemos à luz da tua Escritura aquilo que é mais uma das manifestações do teu nome. O teu nome que é acima de todas as coisas. O teu nome que está no alto do monte. E no alto desse monte a provisão para a nossa vida. Meu Deus, eu quero orar juntamente com os meus irmãos que estão conectados nessa celebração desse domingo, dia 2 de novembro, dia de finados. Dias onde talvez existam pessoas que estejam tristes não somente pela morte, pela perda de algum familiar, mas estão preocupadas por conta de percas nas suas vidas profissionais, financeiras, sentimentais, espirituais, materiais. Seja lá qual for a área, Senhor. Eu sei que o ser humano é um ser que sempre se desespera. Eu me desespero. Nós nos desesperamos. Quando nós olhamos para aquilo que está na nossa volta, muitas vezes nós falamos onde está Deus. Mas Deus está ali no monte. Como o Senhor fez com Abraão, traz esta bênção para a nossa vida. Senhor, enche-nos de confiança, para que nós subamos ao monte sem questionar, sem murmurar, mas para que nós subamos aos montes da vida com confiança no nosso coração, sabendo que Jeová Jirê, o Deus provedor, há de prover as nossas necessidades. Jeová Jirê, o Deus provedor, há de prover milagres na nossa vida. Deus, o Senhor sabe o que cada um precisa, o Senhor sabe o que cada um necessita. E eu oro agora como aquele que está ministrando a tua palavra e eu te clamo, dá experiências.
Jeová Jirê na vida de cada um. Jeová Jirê na família de cada um, no trabalho de cada um, nas finanças de cada um. Jeová Jirê, Senhor, nos projetos, nos propósitos. Ah, Senhor, em Cristo Jesus nós já temos toda sorte de bênçãos, porque o Senhor em Jesus personificou esta presença do Jeová Jirê. Eu te agradeço, Senhor, pela tua provisão. Eu te agradeço pelos teus livramentos e, acima de tudo, eu te agradeço porque o Senhor já proveu a maior de todas as bênçãos que o ser humano precisa, que é a salvação através do Cordeiro vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Sela-nos com esta palavra e dá-nos experiências através dela. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Cristo, o Jeová Jirê. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Jeová Jirê, o Deus que não falha em prover. Que esse Deus que provê todas as coisas manifeste-se sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amados irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa celebração de amigos desse domingo. Eu espero muito que a palavra de Deus aqui ministrada possa ter falado ao teu coração. Eu espero muito que você tenha experiências com o Jeová Jirê, o Deus provedor. E que assim como Abraão foi no monte, ali no monte o Senhor lhe deu experiências sobrenaturais, que você possa ter estas experiências na tua vida. Na próxima quarta-feira, nós nos reuniremos às 8h30 da noite lá na rede social vizinha no Instagram, @amigos_church, para nossa celebração e para nossa reunião, a nossa live de oração. Domingo que vem, 19 horas, nós estaremos novamente aqui para nossa celebração de amigos. Meu desejo é que a sua semana seja maravilhosa, que a sua semana seja leve, que a sua semana seja abençoada e que a sua semana tenha a marca de Jeová Jirê, o Deus provedor. Vamos orar, eu vou ministrar a bênção apostólica e depois disso você vai para uma noite maravilhosa de descanso. Se de repente você vai trabalhar, para uma noite de trabalho e para uma semana debaixo da bênção e da cobertura do Cordeiro de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós exaltamos e glorificamos o teu nome por esta noite. Eu te agradeço pela sua santa e preciosa palavra. E agora eu peço a tua bênção para esta nova semana sobre a vida de cada pessoa que está conectado nesta transmissão. Que o Senhor seja com cada um, abençoando, derramando das tuas dádivas, enchendo cada um com a sua graça e com o seu poder. Leva cada um para uma semana maravilhosa, guardada pelo teu Espírito, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, e as ricas, infinitas e insondáveis consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre nós, a sua igreja, e sobre nós permaneçam todos os dias da nossa vida. Eu ministro e nós recebemos a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a sua semana seja maravilhosa. Eu te vejo na próxima quarta-feira, às 20h30 lá no Instagram, ou domingo que vem aqui, às 7 da noite. Deus te abençoe e ótima semana, em nome de Jesus. Tchau!